Vamos iniciar aqui a resolução de mais uma questão da lista, a 16.94, tá? Da lista de dinâmica. Vamos ler o enunciado, tá? Eu indico que você pare e tente resolver. Se não conseguir, vem assistir o vídeo, tá? Uma roda de raio R e raio de giração em torno do centro de massa de K barra é liberada a partir do repouso no declive e rola sem deslizar. Logo, ela não está escorregando aqui não, ela realmente vem rolando, tá? Deduz uma expressão para a aceleração do centro da roda em termos de R, K barra, beta, que é o ângulo, e G. Primeiro ponto, desenhar diagrama do corpo livre e o diagrama cinético equivalente. Diagrama do corpo livre que a gente vai ter peso para baixo, força de contato normal, perpendicular à superfície, tá? Perpendicular à superfície, certo? Perpendicular à superfície, a gente vai ter a normal, e oposta ao sentido do movimento, FAT, que é a força de atrito. Desenhadas as forças representantes do diagrama de corpo livre, vamos agora para o diagrama cinético. Eu já deixei aqui os diagramas desenhados, tá? Pra gente desenhar e já tá ali. Eu vou ter a parcela referente à translação, que vai ser essa massa vezes essa aceleração barra, a parcela referente à rotação, certo? Que vai ser a inércia e a aceleração angular. Com esses desenhos, apesar de feito de forma rápida, a gente vai ter os nossos sistemas equivalentes. O sistema das forças, né, diagrama de corpo livre, e o sistema cinemático, ou de forças efetivas, tá? Então, para isso, a gente vai poder encontrar, deixa eu pegar aqui, escrever em azul, adotando como positivo o sentido da aceleração, certo? Esse sentido como positivo, adotando esse sentido como positivo, a gente vai ter somatório dos momentos. Em torno de que ponto? Vamos dar uma olhada aqui no diagrama de corpo livre. Vocês percebem qual o ponto que a gente conseguiria eliminar mais incógnitas? O ponto de contato, tá? Com a superfície. Porque aqui eu tenho a força normal e a força de atrito. Então, fazendo a somatória de momentos em torno desse ponto P qualquer aqui, que eu vou chamar de P, eu vou conseguir eliminar essas duas incógnitas que eu não tenho. E do meu lado direito, eu vou ter a parcela da rotação, que é a inércia barra alfa, mais a parcela da translação, certo? Que vai ser igual a massa vezes aceleração barra. Um ponto interessante antes de começarmos a análise do diagrama do corpo livre. Considerando que vai ser o somatório de momentos aqui, e eu só vou ter a peso para gerar momento, a componente da peso que gera momento é somente a componente paralela ao plano inclinado, né? Então aqui seria, digamos, a força peso para baixo, que eu tenho ômega, e somente a sua componente que fosse paralela ao plano, que eu vou chegar lá de ômega x, seria responsável por gerar um momento em torno desse ponto, considerando ainda que o braço de alavanca seria o próprio raio da nossa circunferência. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque vai facilitar aqui quando a gente der continuidade. Fiz esse desenho aqui com o ângulo do plano inclinado e a gente consegue observar, aqui é beta, então por ângulos opostos à vértice, aqui é beta, aqui também é beta. Aqui é tecnicamente como se fosse um alfa, vou chamar de alfa entre aspas, e aqui se eu fosse tentar desenhar de forma perpendicular ao plano, eu teria beta aqui também, tá? Estou fazendo essa análise, aqui seria beta também, porém essa componente não vai estar gerando momento, somente a componente vertical, porque essa componente aqui, a componente horizontal, perdão, a componente vertical é como ela tivesse assim, ó, indo em direção ao ponto de análise, então ela perpassa o ponto, certo? Que a gente vai estar fazendo a somatória de momentos, e forças que passam pelo ponto, a gente já sabe que elas não geram momentos, elas têm que ser perpendiculares ou com alguma inclinação. Então, aqui, o que eu vou chamar de ômega Wx, perdão, ômega não, que ômega é a velocidade, a aceleração angular, vou chamar de Wx, vai ser igual a W vezes o seno do ângulo, que seria essa pra cá, tá? Essa componente pra cá, vezes seno de beta, certo? Por
Por que eu estou fazendo essa análise? Porque aqui eu vou precisar, para esse lado esquerdo do diagrama do corpo livre, a única força que zera o momento, que é W de X vezes o braço de alavanca dela, que é o próprio raio. O sentido, como essa força peso ela vai estar rotacionando em torno desse ponto, no mesmo sentido que eu adotei a aceleração, então é positivo, não tem bronca não, tá? Vamos para o outro lado. Fora essa, não tem nenhuma outra força que gere momento. Inércia. A inércia aqui, ó, para um caso que eu eliminar o raio de giração, ela vai ser inércia igual a massa, aqui em cima, ó, massa vezes o k/r ao quadrado. Então já vou botar direto. Inércia vai ser igual a massa vezes o k/r ao quadrado vezes alfa. Mais massa. Aceleração barra é quem eu quero descobrir. Mas vamos fazer um artifíciozinho aqui. Outra coisa, aceleração barra, e aqui é vezes R, tá? Porque é o braço da alavanca. Isso aqui é como se fosse uma força. E isso aqui é um braço de alavanca, cujo qual vai ser o próprio raio da circunferência, tá? Só para não esquecer. Vamos usar de um artifíciozinho que a gente já utilizou, que a aceleração barra vai ser equivalente a alfa vezes R. Por quê? Porque eu vou conseguir isolar alfa e depois eu só vou usar desse mesmo artifício para voltar para quem é aceleração barra, tá? Isso aqui só é para facilitar a questão das minhas contas. Então eu vou ter que a barra seria alfa vezes R, certo? Como é a rotação em torno de um ponto, aí eu consigo comparar as acelerações por isso aqui. Alfa vezes R. Agora vamos dar uma reorganizada nisso aqui, tá? Ômega WX vai ser igual a W vezes seno de beta vezes R igual a M. E eu vou até já colocar aqui que força peso é igual a massa vezes G, tá? Porque eu já vou botar aqui já para poder fazer uns cortes que vão massa vezes aceleração. Seno de beta vezes o raio vezes massa vezes K ao quadrado vezes alfa mais massa vezes alfa vezes R ao quadrado. Aqui a gente pode cortar massa, que tem massa em todo mundo, então corta massa aqui, corta massa aqui e corta massa aqui. Deixa eu descer aqui, só para ter mais espaço. Cortei massa. O que eu posso fazer? Eu vou botar alfa em evidência, tá? Então eu vou vir para cá agora, vou dizer que G seno de beta R vai ser igual a alfa em evidência K ao quadrado mais R ao quadrado. Aqui, consequentemente, eu vou chegar aqui. Alfa é igual a G seno de beta R sobre K mais R ao quadrado. Lembra que... Deixa eu até anotar isso aqui. Deixa eu ver. Dá para enxergar com essa... Considerando que ele está rotacionando em torno do ponto. Então, tá assim, ó. Relacionando aceleração angular com aceleração A barra igual a R alfa. Eu só preciso multiplicar por R o resultado que eu encontrei para alfa, tá? Que vai tornar mais simples ali minhas contas do que se eu fosse fazer tentando isolar de uma forma ou de outra. Vamos lá. Aqui eu vou ter que a aceleração barra vai ser igual a R vezes G seno de beta vezes R sobre K ao quadrado mais R ao quadrado. Isso aqui ainda vai me implicar aqui. A aceleração vai ser igual a R ao quadrado G seno de beta, tudo isso, estou esquecendo nada não? Não. Tudo isso dividido por K ao quadrado
mais r ao quadrado. E essa aqui é a nossa resposta de aceleração que é solicitada na questão, tá? Qualquer dúvida vocês perguntam sobre o que foi referido aos exercícios feitos pela lista ou qualquer outra dúvida, tá?